Então é aqui que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Não receio de falar alto aqui, porque aqui era o meu antigo quarto. E aí, o quarto dos outros andares fica aqui, né? Então eu nunca sei se eu tô falando alto ou se eu tô falando baixo, mas é isso aí que a gente tem. Então, a ideia, gente, para construir esse palco italiano vai ser de fazer ele numa escala quase 1:25. Por quê? Eu tinha disponível essa mesa. Eu preciso de um palco que caiba em cima dessa mesa. E ela tem 45 centímetros. Dentro da escala, para não passar de 45 centímetros, eu consegui fazer a montagem de um palco italiano com proscênio, a caixa e as laterais. E as laterais e o proscênio, eu construí eles muito mais para... Aliás, proscênio não, né? Eu preciso do proscênio exatamente para poder estudar algumas outras coisas onde eu vou passar da caixa do italiano. E as laterais eu vou precisar nem tanto para esconder as coisas de cenográficas, mas sim porque em um momento ou outro eu vou precisar fazer parte de iluminação e eu não quero deixar ela à mostra. Não a princípio. Então, por enquanto, ela vai ter essa lateral onde eu vou conseguir esconder iluminação, coisas que eu vou fazer gambiarra para poder montar o palco. E eu sei, tem muita gente que constrói palco, teatro para poder fazer produções, mas esses teatros geralmente eles focam muito mais na construção mesmo do teatro referenciado em algum teatro. Eu até pensei em construir ele como modelo baseado em algum teatro já existente. Porque, primeiro de tudo, a única coisa que eu faço questão que tenha esse teatro é a boca de cena dele, né? Toda a parte aberta com, na teoria, 8 de altura e 13 de largura da parte aberta, e a parte fechada, aí a gente, né, pensa no que é possível poder fazer. E também eu faço questão que tenha o quê? O fosso do palco, porque a ideia é poder construir algumas coisas onde eu vá usar a parte interna do palco com um maquinário para poder elevar alguma coisa de cenário. Eu preciso de um palco que seja não 100% funcional, mas onde ele tenha pelo menos ali os 50% que interessa do palco que seja importante. O fosso do palco é um material interessante que eu quero poder colocar aqui. E o material que eu vou fazer vai ser placa de MDF de 3 milímetros. E como eu tô pensando em fazer o fosso do palco, eu preciso de um material um pouco mais resistente, porque não vai ser só montar um cenário em uma placa e depois transpor ele para dentro do teatro, né? Eu vou precisar de uma construção mesmo fixa, firme, onde eu possa trabalhar todos os modelos dentro dela. Então eu vou precisar que seja de placa MDF pelo menos os 2 primeiros andares, a lateral e o fundo. A frente eu vou fazer de papel métier, né? A frente e a parte de cima. Por que o palco italiano? Eu tinha pensado até em construir um elisabetano, porque aí eu tenho diversas coisas, né? Eu tenho o palco arena, o elisabetano e o palco italiano. Todos eles são aí meio que sequenciais. O palco arena, ele é bem antigo, já vem da Grécia Antiga ali, século V a.C. Ele perdurou durante muito tempo até os teatros irem para ambientes internos ou parcialmente interno. O teatro elisabetano, ele é aquele famoso teatro de Shakespeare que tem na Inglaterra, ali da Idade Média. Aquilo é um teatro elisabetano. O que eu precisava para poder fazer uma composição que ele ficasse mais realista é que fosse pelo menos tudo onde eu conseguisse sumir com o fundo e com as laterais. O palco elisabetano até dava essa chance para mim, mas aí eu ia ter que construir o italiano, né? O palco que vai para fora do proscênio muito grande. E não é essa a ideia. E o palco italiano ele já vai em uma metragem razoável que dá para eu poder trabalhar. Que aí é o que eu vou avançar dentro da escala. Vai dar 10 centímetros mais ou menos de italiano, né? Que é o que vai a parte que vai para fora do palco. E aí, para eu poder sumir tudo que está ali, fica mais fácil trabalhar com um palco italiano, onde eu tenho tudo escondido, né? Dentro da escala, eu vou precisar de base para construir o palco. Ele vai ficar de 37 centímetros de profundidade por 67 centímetros de largura. E para quem quiser saber, os teatros que eu acabei montando para poder fazer meu trabalho de conclusão,
Eles foram todos desmontados. Muitas das peças eu acabei guardando. Eu tenho peça até hoje desse teatro, pra você ter noção, pra vocês terem noção. E o que eu fiz? O restante eu todo desmontei e joguei no lixo, porque eu já fiz de caixas de papelão exatamente para não ter essa preocupação de o que eu faço, sabe? Quando eu for fazer a desmontagem. Porque a parte que eu acabei mais gastando foi a parte elétrica do teatro, não foi o restante das outras coisas. Coisas que eu já sei que eu vou precisar comprar. Eu vou precisar de uma régua maior. E eu vou precisar de uma placa de corte maior. Que inferno, né? Só que assim, essas coisas a gente sabe que vai comprando e nunca vai dando conta, né? Nunca acaba. Então nem adianta comprar tudo de uma vez. É bom você comprar o que você sabe que você vai precisar e o restante das coisas você vai você vai alinhando e comprando conforme vai dando, porque se você for comprar tudo de uma vez você vai gastar muita grana. Dessa daqui eu vou precisar de 2 placas. Por quê? Eu marquei, agora que eu tô pensando direitinho, porque você não pensa? Pode ser que não. Eu vou precisar, na realidade, isso aqui, essa peça tem 3 milímetros. Eu vou precisar que tenha pelo menos 6 milímetros a mais. Então, se eu colocar aqui, por que 6 milímetros a mais? Porque essa parte, a base, ela vai ter que ser maior, porque eu vou ter a colagem das laterais. Nas laterais preciso de 3. E como o fundo vai ser colado, eu preciso de 1. À frente eu não vou colocar a quantidade de milímetros, né, a mais, porque eu vou fazer a colagem da frente colando mesmo, encaixando na frente. Não vou tentar colocar por cima. Exatamente para ficar uma coisa bem uniforme, né? E aí, para cortar uma peça de base de MDF, você não precisa de uma... Como é que fala? De uma serra Makita, nem nada. É bom porque é mais preciso? É, mas dá pra fazer com estilete. E aí eu vou precisar fazer o quê? Primeiro... Ai, o rim tá quebrado esse. Tem que tomar cuidado, porque eu já me cortei várias vezes fazendo isso daqui. Inclusive, eu achei que ia me cortar agora, mas não me cortei. E você vai vincar essa peça. Você não vai cortar ela direto, né? Quando você marca o vinco uma vez na peça de MDF, você consegue marcar ela várias outras vezes e vai sempre sair no mesmo lugar. Então, aqui eu só espero que a luz não esteja me atrapalhando muito, mas eu acho que eu vou conseguir marcar. Pronto, aqui tá vincado, agora eu vou marcar a frente. Vendo que o corte dele vai exatamente no lugar onde você marcou? Acho que eu passei. E é bom ir fazendo de pouco em pouco também, porque se você faz a peça inteira, a chance de você acabar saindo e cortando uma parte que não é pra cortar. Aí, passei. Ó, ó. Perfeitinho? Talvez não. Mas... já é alguma coisa. E aí, por que marcar os 3 centímetros para fora? A base, ela tem que ser maior, porque as laterais, elas vão vir encaixadas na parte de cima aqui, e a base de dentro do palco, ela vai estar encaixada por dentro. Então aqui vai virar uma placa única. Eu não vou dividir ela em 2.
Eu vou recortar só esse meio, só que não necessariamente ele inteiro. Eu vou cortar tirando aqui como se fosse, eu acho que é o dobro disso, né? Para ficar pelo menos uma proporção aqui ok. E eu ainda ter as laterais onde eu posso mexer na iluminação, dependendo do que vai subir aqui, né? Eu consigo ainda ter uma distância aqui para poder jogar a projeção de iluminação aqui dentro. Porque se eu colocar muito aqui, o que eu projetar vai ficar iluminado muito aqui no canto. Então, se eu recortar menos, isso aqui é fundo, não vai ter nada, então vai ter aquela projeção, aquela sensação de profundidade mesmo, porque não tem nada, mas aí vai ainda iluminar com menos força o que está ali no meio. Vocês estão vendo o palco de frente agora. E esse aqui é o fundo dele. Estragou aqui, mas não tem problema, porque eu vou encapar isso daqui, né? Não vou deixar assim. E é isso que vai ser elevado. E só fazer as laterais. O fundo, que vai ser de madeira. E eu acho que essa peça aqui dá. Na verdade, eu acho que todas elas dão. Vou acabar, na verdade, com essa madeira. E a frente eu vou cortar depois que toda a lateral estiver pronta. De que toda a estrutura de madeira estiver pronta. E aí eu volto com vocês aqui com a parte... Todas as peças cortadas. Pronto para cortar a frente, aliás, pronto para montar e cortar a frente. Bem, hoje é dia 13 de março. Conectando o outro dia com esse foi mudar de ideia em relação ao fundo, né? Não sei se vocês lembram, mas eu ia fazer a frente do teatro em peça de métier, que é essa... Métier é essa placa, que são 2 papéis de um de cada lado, um papel um pouquinho mais reforçado, duro, com uma espuma dentro, né? Não sei se dá pra ver aí, mas acho que é isso. E aí eu ia fazer a frente de métier e o fundo de peça de MDF. Porém eu inverti. Eu resolvi fazer a frente em peça de MDF e o fundo em papel métier. Então a única coisa que eu fiz foi terminar de cortar essas 2 peças. Eu marquei elas, mas eu não tinha cortado ainda em vídeo. Então hoje o que eu vou fazer? As peças estão prontas. O que eu vou fazer aqui é a parte interna dela, que é colar as alturas, recortar as alturas na verdade. Que aí o que eu fiz? Vai fazer um bom tempo que eu tô guardando caixa de papelão. De tudo quanto é tipo. Eu vou fazer pilares dentro da estrutura. Eu vou fazer os pilares de papelão. Eu faço moldes de pilares triangulares na altura de 3,30. Não sei se vocês perceberam, né? No último vídeo eu falei de um avental e comprei um avental. Chegou hoje, inclusive. E aí essas peças triangulares eu vou colocar um em cada ponta, mas na real eu tava pensando em colocar mais. E aí pode ser de várias alturas diferentes, não tem alturas não, né? Tamanhos diferentes, mas eu vou tentar fazer eles mais ou menos do mesmo tamanho. Exatamente porque aí depois fica mais fácil de montar todos eles e tá tudo certinho. Me diz o que vocês acharam aí do vídeo de introdução, porque eu achei necessário explicar por motivo de... tem muita gente assim, né? Eu faço um tipo de vídeo bem específico falando de ópera, teatro, música, tudo... Bom, música, filme, tudo mais, e aí no meio do caminho eu tô não trocando, né? Mas querendo ou não, falando de um outro assunto. Nossa, precisa ter o mesmo tamanho. Falando de um outro assunto, mostrando outras coisas que por mais que estejam relacionados, às vezes tem algumas pessoas que vão se incomodar
que um ou outro, no caso esse mês, 2 vídeos do mês vão ser sobre esse assunto. Tem gente que aqui tá aqui só pra ver algum determinado tipo de vídeo, né? E não tem problema. Mas aí, se ela quiser, ela vai ter outros vídeos que ela pode ver aqui no canal. Mas se ela quiser ver só aquele tipo de vídeo específico, ele vai ter, que é, sei lá, o de indicação de filme, o de ópera do mês, ou sobre algum filme específico, vai ter, mas, né, vai ter um outro vídeo aí no meio do caminho. E também, né, eu sei que tem muitos outros canais aí que falam só de cinema. Se vocês quiserem que eu fale de algum filme específico que às vezes eu não falei, vocês podem deixar nos comentários que aí eu, né, posso dar prioridades pra falar desse filme específico. Por mais que às vezes eu demore pra falar, fale uma vez por mês, e nunca é de um filme só, do filme mesmo, mas dá pra adiantar. Não é bem um triângulo, tá, gente? Mas é mais ou menos um triângulo. E eu vou já colar isso aqui pra vocês verem mais ou menos o que é. E aí, óbvio, né? Cola quente. Nossa, eu vou precisar comprar uma cola quente melhor, porque essa daqui é uma vagabunda que eu comprei. E aí a ideia de fazer os triângulos vem porque eu já tenho o papelão, ele já me dá uma resistência em um ângulo específico, né? Por conta do que o papelão ele é feito para ser duro, então eles fazem o zigue-zague no meio, né, que é o papel frisado, e 2 placas convencionais, né, só para vedar. Quando seca, ela fica rígida em uma direção, que é a direção onde ele tá o zigue-zague. Então ele vai ser um papel duro por conta disso, senão ele seria uma folha lisa. E aí eu quero aproveitar isso para o quê? Eu vou ganhar resistência na horizontal se eu usar isso como base para a estrutura. E aí eu fazendo o pilar, usando ele de pilar nos cantos ou em áreas diferentes da base, onde essa base é maior do que a base intermediária, a base intermediária vai ficar apoiada nos pilares, e aí eu venho com a área superior. E aí esses pilares eu consigo, né, até usar como fixação lateral. E assim, isso aqui vai ser a área interna, né? E essa daqui é a área interna da área interna, então não precisa estar perfeitinho. A escola aqui só precisa estar boa para poder colar. Né? O melhor é que eu tô achando assim, esse vídeo tá ótimo, né? Ele tem continuidade 0 com a metade passada do vídeo. Só os cantos por enquanto, tá? E aí a primeira base tá certa, mas óbvio, né? Tá pra fora porque o meio pesa e empurra, né? As pernas pra fora. Mas quando eu tiver sem peso aqui no meio, vai dar tudo certo. Então agora o que eu preciso fazer eu vou colocar no meio aqui. Parece que tem alguma peça que tá maior, né? Mas calma, a gente resolve isso com... Só que aí eu preciso colar pelo menos. O bom da cola quente é que se eu precisar depois desmontar alguma coisa, refazer alguma parte que eu acho que não ficou muito boa, eu posso cortar no estilete depois a base de onde tá, eu acho que tá ruim, e refazer. E eu colando por fora dá até mais facilidade, fazendo por papelão. Mas nossa, ficou bem rígido. Eu fiquei com receio de que não ficaria, mas ficou. E aqui a gente já consegue ter uma visualização de como que vai ficar essa base. E a outra tá torta pra caralho. Vamos colar que tá certinha. Olha. Gente, que orgulho. Tem um lixo embaixo, tá, gente? Bem, agora que a estrutura externa, a caixa, tá pronta, tanto externa quanto internamente, né? Pelo menos. Isso aqui eu não sei ainda não, tá? Eu tô pensando se eu fecho ou não, ou se eu deixo assim. O que eu vou fazer?
Não sei se vocês estão vendo aqui, eu deixei marcado algumas linhas aqui do lado de dentro, que são as minhas guias de onde o teto tem que estar instalado. Aqui não dá para eu fazer colunas, né, para poder segurar o teto. Eu vou fazer o contrário, eu vou instalar vigas nas laterais, usando o mesmo método dos pilares. E aí eu vou colocar viga nas laterais e aqui. E vou fazer a instalação do teto. Bem, é isso. Eu só precisava das guias, que eu não vou usar, né, o apoio dela para poder colocar a parte de cima. O que eu vou usar delas é exatamente essa parte superior aqui, que é o que está apoiado direto aqui na base. E aí, é isso que vai estar apoiado. Eu esqueci de cortar a tampa. Voltei. E com o teto cortado. Eu achei que eu tinha cortado o teto, mas pelo visto eu não cortei. Pelo visto não, né? Eu não cortei o teto. Então eu já cortei ele. Já tinha instalado aqui. Então aí, pra vocês verem como que vai ficar, é assim. As abas foram propositais, elas ficarem mais altas, porque eu vou precisar de área de peça que esteja do lado de fora para poder fazer as instalações da dimerização do teatro. Então toda a parte elétrica que tiver, tanto iluminação ou qualquer outra coisa que eu queira colocar aqui nos cenários, que eu vou utilizar a iluminação do próprio teatro, a parte que talvez um dia eu coloque como elétrica, a elevação aqui e a elétrica no cenário, eu preciso de um lugar onde toda a fiação vai estar passando, e aí eu pretendo instalar os dimmers aqui em cima, que aí fica do lado de fora, eu consigo controlar e mexer por cima, sem precisar mexer aqui por dentro, ou tá por fora, pelas laterais, que aí não fica escondido, entendeu? Se a gente depender dessa cola quente, eu vou terminar em 2080 isso aqui. Vou providenciar uma profissional, porque essa daqui é tipo escolar. Que eu comprei pra fazer uma outra coisa aqui em casa, que acabou não dando certo, se eu não me engano. Mas é a vida. Aí eu acabei de cortar essa tampa de cima e ficou sobrando isso. E aí, se eu colocar essa viga aqui, pronto, problema resolvido. Eu só preciso cortar a pontinha aqui pra ter o tamanho certo. Porque aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pronto, temos duas vigas transversais, agora essa atrás, essa na frente. Agora isso aqui não vai mais balançar, porque essa tampa, ela vai ficar aqui atrás, né? E a ideia dela é ser uma tampa móvel. Por quê? Eu quero poder movimentar quando eu precisar essa área aqui. E aí eu pensei com velcro, com várias outras possibilidades, mas nenhuma delas me agradou muito. Então o que eu vou fazer? Como eu já disse, eu guardo tudo que eu tenho em casa. Então eu vou usar as duas dobradiças que eu tenho aqui em casa, fazer a instalação da placa na dobradiça, né? E aí o bom é que ter essa viga aqui já impede de passar a luz na parte de cima, que se entrar, e fazer esse movimento de porta. A parte de baixo fica acesso pelo fundo, a parte da frente fica acesso pela frente, e caso necessário, principalmente quando eu for fazer manutenção de elétrica, instalação, eu tenho essa parte de cima aberta. E eu vou fazer, né, prender ela com cola quente, então eu não preciso necessariamente me preocupar, eu posso tirar. E pronto, gente. No vídeo de hoje é isso, tá? Não vou passar disso aqui não. Por quê? Agora, nos próximos vídeos, eu pretendo fazer, né, talvez nessas mesmas etapas que eu vou falar aqui. Parte elétrica, pintar de preto, colocar veludo onde é necessário veludo, né?
porque a área externa eu vou aveludar ela. O tablado do palco com um material que pode ser que seja até um papel contact preto fosco, né? A parte de fora eu vou aveludar mesmo ela para não ter brilho quando eu for fazer qualquer tipo de filmagem ou qualquer coisa do tipo. O fundo, às vezes eu coloco um veludo mesmo para não ter brilho. Porque o papel métier, por mais que ele seja preto, se você olhar ele assim e jogar iluminação nele, brilho, ou tiver um foco de luz batendo nele, a gente consegue ver que ele tem cor, né? Ele era um preto, mas ele é um preto puxado para o cinza, ele é papel, né? Então ele vai ter um brilho ali de papel. E a parte toda interna, além de fazer a parte elétrica, eu vou precisar pintar e talvez aveludar as laterais pelo menos. Mas ainda nas laterais vão vir os complementos que eu vou instalar depois que eu fizer a parte elétrica. Que são o quê? Os recuos das laterais, né? Que eu não sei se vocês já repararam, mas acredito que sim, quem vai no teatro vai reparar. Mas nas laterais do palco sempre tem algumas peças fixas que elas são nesse formato na lateral. Que aí geralmente são 1, 2, até 3, dependendo. Que são onde ficam nas laterais, né? Ela esconde qualquer tipo de luz que possa ter nas laterais. Esconde equipamento, que às vezes pode ter também algum tipo de equipamento. Ou até para funcionar para as pessoas saírem de cena, né? Ela sai de cena sem precisar sair do palco. E aí ela fica aqui atrás, e aí se ela precisar voltar, ela volta. É comum também uma delas ser, das laterais, né, ser saída do palco, onde as pessoas vão entrar, ou até área de deslocamento de cenários. Aqui no caso, eu acredito que eu vou colocar 1 ou 2 só, para esconder os fios de iluminação e só. E a fiação também, né, porque vai ser importante. Que eu vou conseguir esconder boa parte da fiação aqui, porque eu pretendo passar elas. Eu acho que dá pra ver, né? Ficou um vãozinho aqui, que é por esse vão que eu consigo passar a fiação. Aqui não vai ser nada que vai ser apertado, nem nada. Eu já acabei fazendo as vigas que estão aqui, os pilares que estão aqui embaixo um pouquinho afastado, que aí fica o tamanho certinho de uma fiação passando. E mais uma fiação para conexão, se eu precisar colocar coisas aqui de baixo. Porque a fiação mesmo vai estar passando aqui por cima e saindo pra cá, né? Que aí eu não sei ainda se eu faço furos aqui em cima para sair pela frente, sai pela frente, conecta aqui nos dimmers, ou se ela vem por trás. Eu acredito que vai ser pela frente que é mais fácil, porque vai ter mais coisa aqui do que aqui atrás, né? E aqui na frente, aqui em cima. Então, aí depois de toda a instalação da elétrica, que aí eu vejo como que eu vou aveludar essa parte de dentro e o restante da parte de cima, né? Fazer o envelopamento da frente com veludo, fazer o telhado depois da parte elétrica e aí finalmente fechar com a tampa do fundo. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Talvez a elétrica... talvez demore um pouquinho, porque a elétrica eu ainda tô vendo como que eu vou fazer ela certinho. E pode ser que venha aí, entre o vídeo de eu finalizar isso aqui, um vídeo fazendo a montagem da iluminação do palco. E aí, né, teremos outras coisas do palco que vamos ter vídeos aí, né? Como, por exemplo, isso aqui, ela tá aberta, mas ela, na verdade, vai ficar fechada, porque isso aqui vai ser recolocado, mas vai ser recolocado futuramente com preparação, tudo certinho, os pilares que vão ficar instalados neles. Mas até lá a gente tem outras coisas aqui no canal pra gente poder ver. E esse aqui foi o primeiro vídeo oficialmente de construindo um palco italiano. Muito obrigado por quem viu até aqui. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.